Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu quero compartilhar com você um tema aqui muito interessante e, claro, nós nas divergências de ideias, nas concepções diferentes que nós temos, isso é muito bom, porque nas diferenças a gente consegue crescer. Nós sempre não concordamos com o que o outro sempre fala, às vezes nós concordamos, às vezes não, mas as divergências fazem parte da vida, e isso é claro e evidente. Mas hoje eu quero falar sobre um tema de forma rápida aqui, e claro, meu intuito primeiramente é compartilhar com você, quem sabe de alguma forma poder te ajudar, lhe ajudar, trazendo alguma informação, uma sugestão sobre temas relacionados ao nosso dia a dia, relacionado à nossa vida, né? E o tema de hoje é conflito. Gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Conflitos. Tem muita gente que tem sim habilidade, tem muitas pessoas que têm uma capacidade adquirida com o tempo, ou com o estudo, ou inato da própria pessoa, de resolver conflitos. Essa pessoa ela usa o bom senso, a prudência, ela usa uma habilidade e consegue, né, de uma forma assim até espantosa para muitos, né? Aquela pessoa, você certamente já conheceu alguém, aquela pessoa calma, tranquila, que consegue analisar todos os pontos, né, de um conflito, e a pessoa consegue então ajudar os outros, ela consegue sempre, né, manter uma posição em que ela consiga ter a paz, ela consiga manter um equilíbrio, e sempre ela está vencendo os conflitos. Então tem muita gente que tem sim essa habilidade, tem gente que tem um dom, né? E isso é muito bacana. Mas por outro lado também, e eu creio que você concorda comigo, que muitas pessoas também têm dificuldades para lidar com os conflitos, para lidar com os embates da vida. Então, estive pensando, né? Vamos pensar aí, a raiz da palavra conflito. Então, para mim, conflito é uma espécie de uma colisão, Claro, cada um faz a sua interpretação, cada um tem a sua concepção. Estou aqui compartilhando a minha com você. Então imaginemos assim, de um lado uma força, uma energia, uma pessoa com um pensamento, com uma ideia, com uma atitude, e do outro lado outra pessoa também com uma ideia, um pensamento, atitude. Energias, né? Vamos colocar aí. E quando essas duas energias elas não entram numa sintonia, não tem uma sintonia, o que vai acontecer? Um trombamento, uma colisão, exatamente isso, uma colisão. Então por isso que nós temos aí muitos conflitos no mundo todo, divergências de ideias, né? Em todos os ramos aí que nós vemos aí no mundo, nós vemos o mundo em conflito, e isso é da nossa natureza humana, né? E então os conflitos eles aparecem, eles surgem. Eu costumo dizer que nós temos conflitos que nós mesmos carregamos dentro de nós temos nossos conflitos interiores. Tem o segundo tipo de conflito, que é aquele que nós contraímos com o nosso próximo, o nosso semelhante, o outro, né? Então também nós temos esse embate. Então os conflitos eles surgem de diversas maneiras. Você está num dia tranquilo, você está num dia na paz, você está num dia na presença de Deus, ou você está um dia, sabe, numa viagem, descansando em casa, etc. E de repente uma mensagem que chega no seu WhatsApp, é uma ligação, é uma informação, e aquela informação ela gera o que? Dentro de nós o que? Um conflito, uma colisão. Às vezes é no trabalho, às vezes os conflitos acontecem na família, no casamento, pais e filhos e vice-versa, acontecem com os amigos. Os conflitos eles acontecem de diversas formas, mas é importante a gente observar que o nosso comportamento, preste atenção nisso, o nosso comportamento ele ajuda muito e influencia muito na forma de nós solucionarmos, sabermos transitar no momento de conflito. Então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você já viu, claro que já viu, você já conheceu, claro que conheceu,
Você já observou, claro que você observou, o comportamento de uma pessoa gananciosa, um ganancioso, pessoa muito gananciosa, muito ganancioso. Então, ao meu ver, o ganancioso é aquela pessoa que, pela sua ganância, pela sua ansiedade, pela sua ânsia de ter as coisas, obter as coisas, o ganancioso, a gananciosa é uma pessoa que vai passar por muitos conflitos. Por quê? Porque normalmente, observe isso, tá? Normalmente, a maioria das pessoas gananciosas, elas são atropeladoras. Elas atropelam as pessoas, elas atropelam a ética, elas atropelam os bons costumes, elas atropelam circunstâncias para chegar onde ela quer chegar, por causa da ganância que está dentro de si. O que vai acontecer? Muita colisão. Vão ter muitos opositores na vida, vão encontrar pedras no caminho, e aquela pessoa mesmo, ela se torna uma pedra por causa da ganância. Então é um comportamento que vai gerar muito conflito para quem é e para quem está em volta. Outra, você já viu uma pessoa soberba? Preste atenção nisso, o comportamento de uma pessoa soberba, um soberbo. Soberbo é uma pessoa muito difícil lidar com uma pessoa soberba. Por quê? Porque o soberbo, ele vai encontrar também muitos conflitos. Ele vai, com certeza, encontrar conflitos na vida. Porque o soberbo, ele é aquela pessoa que dificilmente ele escuta alguém, ele tem dificuldade de receber uma orientação, ele tem uma dificuldade de receber vamos dizer assim, uma orientação. Ele tem dificuldade de ouvir as pessoas, ele tem dificuldade de repente, mudar de opinião, aceitar que ele está errado, que ela está errada. Por quê? Porque a soberba faz com que a pessoa ela se sinta, não, eu não preciso de ninguém, eu sou melhor que todo mundo, eu, na verdade, hoje eu sei o que eu faço, é a minha ideia que está certa, correta. É uma pessoa difícil de lidar. A soberba faz a pessoa ela se sentir melhores que os outros. Não tem humildade para ouvir, dificuldade para mudar, dificuldade enormes no seu comportamento. Vai gerar conflito. Então, só estou dando exemplo, né? Poderia citar outros aqui, a pessoa o invejoso, invejosa, meu Deus, o invejoso e a invejosa vai também adquirir muitos conflitos na sua vida. Por quê? Porque é difícil, gente, é difícil você lidar, você tem que ter muita paciência, você tem que usar de bom senso para lidar com essas pessoas. E nem todo mundo tem essa paciência de lidar, né, com o soberbo, com o ganancioso, com a pessoa invejosa, com o ciumenta. Então são características que muita gente está se perdendo por aí e infelizmente muitas coisas ruins acontecem por causa de conflitos mal resolvidos, por conflitos que as pessoas elas acabam não sabendo lidar com eles. Então, por exemplo, algumas causas ruins que a gente tem que observar, que os conflitos não resolvidos, esses conflitos aí que acontecem na vida e nós não sabemos lidar com eles causam, em primeiro lugar, a meu ver, eles causam o quê? Separação entre nós e as pessoas. Se eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com conflito, eu não sei administrar isso, eu começo o quê? A criar barreiras com as pessoas. Eu já não acredito mais em ninguém, eu já tenho dificuldade de ouvir os outros, eu não quero proximidade das pessoas, eu sou uma pessoa muito desconfiada, eu sou uma pessoa ressabiada, e assim, um conflito mal resolvido, você não saber administrar os conflitos, você se torna uma pessoa assim, muitas vezes sem perceber. Você mesmo se afasta, você cria uma barreira, uma coluna entre você e as pessoas. Segunda causa que os conflitos eles acabam acontecendo na nossa vida. Eles fazem com que a gente acabe uma boa amizade. Sim, exatamente isso. Quantas pessoas terminaram suas amizades e amigos de infância, amigos de juventude, amigos que duraram por muitos anos, tiveram momentos bons, mas por causa de um conflito, uma situação mal resolvida, uma palavra colocada
na forma errada, maneira errada, uma conversa errada, pronto. Um dos dois ali, uma das duas ali não sabe lidar com o conflito, não tem, infelizmente, essa habilidade, pronto, já o coração fechou, já não vê possibilidade nenhuma mais de ter um relacionamento com aquele amigo, com aquela amiga, por causa desse conflito. Então, gente, isso é muito triste, claro que é triste, acontece muito, demais acontece. Então é importante a gente saber entender as relações humanas, entender a nós mesmos, os nossos comportamentos, aprender, a gente precisa aprender a desenvolver em nós quais as habilidades que Deus colocou em você, quais são as habilidades que você pode sim liberá-las, que você possa usá-las de forma sábia, inteligente, para você não cair em armadilha, para você não perder amigos, para você não deixar de acreditar nas pessoas, né? Claro que nesse mundo tem gente boa, tem gente ruim, e sabe, nós não somos perfeitos, né? Eu não estou aqui me colocando melhor que ninguém, meu Deus, eu preciso muito de Deus, preciso mudar muita coisa na minha vida, ainda existe muitas áreas da minha vida que Deus precisa, eu sei que Ele pode, e eu quero, você tem que querer isso, e Deus trabalhar. Mas perder amigos, separar das pessoas, viver no isolamento, não acreditar mais em ninguém, você vai se tornando uma pessoa negativa, você não vai conseguir desenvolver a sua vida. Então saiba aprender a resolver conflitos, entendeu? Fuja ganância, soberba, inveja, ciúmes, teimosias, são comportamentos que faz você ser uma pessoa conflitante consigo mesmo e vai arrumar com as outras pessoas também. Então, isso é até bíblico. Por exemplo, rapidamente aqui, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela conta algumas histórias. Por exemplo, a história de Caim e Abel, dois irmãos, um irmão doce, um irmão tranquilo, um espírito tranquilo, o outro irascível, um irmão irado, cheio de ira. Deus pede aos dois irmãos que tragam uma oferta, né, uma oferenda a Deus, e Abel chega lá e dá o seu melhor, entrega um novilho sem defeito nenhum e faz a sua melhor oferta, ele faz do coração. Já Caim, o outro irmão, ele entrega de qualquer coisa para Deus, de qualquer forma, ele não dá o seu melhor, o comportamento dele é difícil, uma pessoa difícil. O que acontece? Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Caim fica irado, Caim fica louco com aquela situação, cria-se então uma ira dentro dele contra o próprio irmão Abel. E aí ele tentando resolver o conflito, achando que vai sair vitorioso naquele conflito, ele mata o irmão dele. Exatamente isso, ele mata o próprio irmão, achando que resolveu o conflito. Pelo contrário, ele piorou a situação. Ele viveu amaldiçoado o resto da vida dele. Está lá na Bíblia, em Gênesis, leia lá. Por causa de um conflito não resolvido. Segundo exemplo que eu dou, está na Bíblia também, a história de Esaú e Jacó. Sim, Esaú e Jacó, dois irmãos. Começa ali a história, predileção dos pais, isso também é um outro erro, mas Deus escreve certo com linha torta, não é verdade? Tudo tem um propósito, mas tem um ensinamento. Predileção dos pais, o pai gosta de um, a mãe gosta de outro, já começou ali. Nasce um, nasce outro, a mãe gosta de um, o pai gosta de outro, a questão da promessa, da bênção, o outro cobiça a bênção do outro, e eu quero, a mãe incentiva, não, você tem que passar na frente do seu irmão, etc. Um começa a enganar o outro, uma série de erros, uma série de atitudes erradas, ao ponto de haver fuga, haver ódio, o irmão vai para longe, Jacó tem que fugir porque não consegue mais conviver com o irmão, porque o irmão quer matá-lo. E ele passa por anos vivendo aquela sombra do medo, qualquer momento eu tenho que olhar para a esquerda, eu tenho que olhar para a direita, eu tenho que dormir com o olho aberto, outro fechado, porque o meu irmão ele pode aparecer aqui e me matar. E viveu assim por anos. Por causa do quê? Um conflito entre eles, mal resolvido. E isso aí é muito triste.
E o terceiro, rapidamente aqui, também José e seus irmãos. Está lá em Gênesis também, José e seus irmãos. Começa lá a preferência do pai Jacó, ele dá uma preferência maior, né? O texto, a gente entende isso, que José, ele tem um comportamento diferente de seus irmãos cheios de inveja, seus irmãos eram murmuradores, reclamadores, e José, ele era diferente. José, ele sonhava, era um sonhador. José era bonzinho, tudo que o pai pedia, José fazia. José daqui, José dali, faz uma capa, uma túnica bonita, colorida para José, e os irmãos já começam a invejar. O pai dá tudo para o nosso irmão, para nós não é nada. O pai só gosta dele, não gosta da gente. O pai ama ele, não ama nós. Vamos pegar José. O que nós vamos fazer com José? Vamos dar uma surra em José, vamos bater em José, vamos colocar ele dentro de um poço para morrer picado por uma serpente, joga o irmão no poço, né? Mas Deus tinha um propósito e José não morre. O que nós fazemos com José? Tira José do poço, vamos matá-lo. Aí fala, não, mas aí como é que nós vamos fazer com o nosso pai, etc. Veja o conflito entre próprios irmãos, os irmãos com José, os irmãos com o próprio pai. Então a gente vê que uma história dessa aí, a gente faz eu e você, a gente pensar que a história deles é a nossa história. E eles acabam vendendo José, vai passando uma caravana ali de estrangeiros, né, ismaelitas, e José é vendido depois de ter levado uma surra, uma coça dos irmãos. Ele então, os irmãos tentam matar ele, destruir ele e acabam vendendo ele. Ele vai todo machucado, vai para o Egito e depois ele perdoa os irmãos, guardou um tempo uma certa mágoa, chorou, desabafou e depois ele perdoa os irmãos, etc. Mas, gente, conflitos. Então tá aí uma dica para nós, que nós possamos saber lidar com conflitos. Talvez você tenha amigos que você não fala mais por um conflito, por uma palavra errada, por uma situação que você pode ir lá resolver. Talvez você está tendo conflitos dentro da sua casa, da sua família, com os filhos, filhas, parentes, cunhados, sogro, sogra, parentes aí em geral que não se falam mais. Você pode tomar a iniciativa e resolver. Aí onde você trabalha, com seus colegas de trabalho, com sua equipe, você que trabalha em algum lugar, você pode resolver. Então o conflito ele surge em qualquer lugar, tá? Família, trabalho, entre amigos, parentes, até mesmo dentro das igrejas. Dentro das igrejas também existe conflitos. Um lugar que comumente é para não ter, né? Mas tem sim. Os conflitos existem entre irmãos, com a liderança da igreja, etc. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente saber lidar e crescer dentro dessa situação. Então, aqui fechando esse assunto, eu trouxe esse tema para a gente falar, a gente conversar e aprendermos juntos. E eu quero dar essa dica para você. Preste atenção, quero dar essa sugestão preciosa para você. Porque você também é especial. Eu sei que você se sente especial. Às vezes você não se sente nada, às vezes você se sente abandonado, às vezes você se sente aí uma pessoa que ninguém tá por você, mas ele tá. E ele tá pronto sempre para lhe ajudar. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: da onde eu tirei essa ideia de falar sobre conflitos, sobre aprender a lidar com isso? E aonde eu encontrei as palavras corretas, as palavras bem orientadas, bem colocadas, palavras que encheu aqui o meu coração. E eu quero praticar isso. Provérbios capítulo 1, Provérbios 1. Leia lá Provérbios 1. Você vai ver que fantástico. Provérbios 1, principalmente leia os primeiros versículos. Ali você vai aprender na prática qual é a fórmula, qual é o jeito, qual é a habilidade que você vai adquirir, que Deus está te dando de presente. Leia lá Provérbios capítulo 1. Você vai ver, perceber que sim, você pode ser uma pessoa vencedora nos conflitos. Você vai poder vencer resolvendo todos os conflitos que aparecerem na sua vida. Tenho certeza que você vai conseguir, ok?
Um grande abraço para você. Eu sou Alexander Lima. Desejo o melhor de Deus na sua vida. Que Deus lhe abençoe grandemente. Fique na paz, cresça, aprenda. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.